E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar assistindo. Espero que você curta, espalhe, compartilhe, fique conosco. Isso aqui é uma comunidade, eu quero que a gente possa ter um tempo legal, um tempo produtivo, um tempo de muita coisa boa. Vamos lá, vamos para o vídeo? Bom, o tema hoje é dívida. Isso, dívida histórica, reparação histórica. Que diabo é isso? Olha só, existem uns movimentos aí que se chamam movimentos identitários, movimentos negros, né? Que na verdade não representam todos os negros. Eles têm feito um trabalho, né? Um trabalho de divisão na sociedade. Por quê? Ah, estamos defendendo os direitos dos negros. Meus amigos, eu fui ensinado de criança que não devemos olhar a cor das pessoas. E essas pessoas falam o contrário. Não, nós devemos olhar a cor das pessoas. Por quê? Porque a escravidão é uma dívida e tal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos esclarecer os fatos. Tá? Escravidão sempre existiu na humanidade. E ela não tinha cor, ela não tem cara, ela tem uma só expressão: o ódio. A escravidão foi uma doença que varreu a humanidade por muito tempo e ainda varre a humanidade em algumas regiões da África, do Islã, etc. E até mesmo na nossa sociedade escondido. Vou falar o seguinte: a escravidão ela parte do princípio que uma pessoa com poder escraviza uma sem poder. Esse poder pode ser militar e esse poder pode ser econômico. Sim, porque uma pessoa em dívida era escrava daquela pessoa que estava endividada. E uma pessoa com poder militar invadia e dominava um povo que eles achavam ser inferior. Vou dar um exemplo claro: o Império Romano. O Império Romano, por exemplo, eles eram brancos, eles tinham cabelo crespo, muitas vezes, ou escorrido, mas negro, nariz grande, eram baixos. Eles escravizavam pessoas loiras, de olhos azuis, grandes, podia ser mulher, podia ser homem, criança, tanto faz. Na visão do romano, todo aquele que não fosse igual a ele era bárbaro, a não ser que tivesse a cidadania deles. Mas basicamente, os germânicos eram considerados bárbaros, que são esse povo que eu falei aí agora. Olha só como é que as coisas funcionam. Para eles, essa diferença aí étnica não é porque o cara era branco de olhos azuis, não. Era porque aquele povo ali era considerado bárbaro, ou seja, inferior, porque ele balbuciava palavras que eles não entendiam, por isso o nome bárbaro. Agora veja bem, então ao longo do tempo, essas coisas foram usadas como referência. Eu posso dizer para você, por exemplo, que na África sempre existiu escravidão. Tá? Em algum período, quem começou realmente, isso foi no século VII, né? Não, desculpe, no ano 700 e alguma coisa, os muçulmanos começaram uma escravização em massa. Tá? Como? Eles achavam que todos aqueles que não fossem muçulmanos poderiam ser escravizados. Então eles escravizavam os negros, os próprios negros escravizavam os negros e começou aí um comércio de escravo. Só que isso depois veio se juntar com a escravidão para fora da área africana e islâmica, que veio para a América, certo? Qual é a diferença entre as duas? Bom, as duas tinham muitas coisas em comum, mas uma que não tinha é os escravos negros ficavam na região islâmica, na região da África, etc. Eles muitas vezes eram castrados, a maioria eram castrados. As mulheres, o que tem de descendentes hoje deles é através das mulheres. Os homens eram castrados. Iam para serviços braçais a ponto de morrerem. Como é que o pessoal tenta defender isso hoje? E esquece que houve isso. E só fala do escravagismo europeu, que foi uma porcaria, mas que hoje e tinha gente no meio do povo que defendia que aquilo fosse cortado, que fosse exterminado. Muitas vozes dentro da igreja, na sociedade, brigavam contra a escravidão. Isso foi até que ela foi eliminada. E outra, nem eram todos que tinham escravo, era só uma pequena elite. Então eu não entendo isso. Agora vamos para alguns exemplos sobre a questão de dívida. Os mongóis, por exemplo, no ano 1206, eles se tornaram um grande povo, né, unido. E eles dizimaram a população, desde a China até o Oriente Médio, até subindo próximo da Europa. Foram 40 milhões de pessoas que perderam a vida, foi 10% da população mundial. O que a gente faz então agora, gente? Vamos cobrar essa dívida da Mongólia? O que a gente vai tirar? Vai matar todo mundo da Mongólia? Eu acho que nem eles conseguem esse povo todo hoje para ser morto, para compensar esse povo que foi morto. Está entendendo? Não tem lógica.
Vamos pegar exemplo, por exemplo, o Japão na Segunda Guerra matou 10 milhões de pessoas. Como é que a gente cobra essa dívida do Japão agora? Vai chegar para os netos dos japoneses lá e falar, ó, agora vai lá, paga para a gente aqui porque vocês mataram um monte de gente do meu povo. Ah, pois é. Mao Tse Tung, cara, no período do comunismo, matou 30 milhões de chineses. Eles próprios se mataram. Como é que se cobra uma dívida deles próprios? Tem os muçulmanos, por exemplo, os otomanos, né? Eles tinham o costume de pegar crianças cristãs com 5 anos de idade, né? De 6 a 7 anos. Eles pegavam uma criança dentro dessa faixa e doutrinavam elas para serem soldados. Esses caras iam para a guerra para morrer pelo sultão. Eles eram doutrinados, eles foram chicoteados, eles foram oprimidos ao ponto de cederem. Me fala, como é que a gente vai cobrar essa dívida histórica dos otomanos agora? Vamos lá na República, né, Otomana agora, na Turquia, e vamos cobrar deles? Como isso? Como que faz esse tipo de cobrança? Aí eu pergunto para você, gente, tem lógica, tá, de um neto pagar pelo que o bisavô fez? Cara, teria lógica se o próprio escravo recebesse uma indenização, mas os netos, os bisnetos, não é lógica não, gente. É a ideia de gente pagando pelo que não fez, né, em benefício de alguém que não sofreu o que foi sofrido. Tipo assim, nós que não tivemos nada a ver com isso, as pessoas que não têm nada a ver com isso, têm que pagar por alguma coisa para alguém que não sofreu o que aqueles caras realmente sofreram, que foram os escravos. Eu sou descendente de italiano, gente. Eu não escravizei ninguém. Por que eu sou culpado de um crime que nem meus antepassados estavam aqui para culpar disso? Não existe lei nenhuma que garante isso. Vou botar uma aqui em algum lugar. A nossa lei, ela não tem esse critério de pagamento de indenização ou qualquer tipo de pagamento para os filhos, para os netos. Não existe isso. A pessoa não fica presa a uma dívida dos antepassados. Eu vou dizer o seguinte, desde Italião, aquelas leis lá de trás, Nabucodonosor, dos Sumérios, né? Era olho por olho, dente por dente. Se você fizesse uma coisa, você tinha que pagar por essa coisa do mesmo tamanho. Então, matou alguém, morria. Entendeu? Cortou um braço, corta o braço. Roubou, perder a mão ou pagar a dívida. Isso foi melhorado, houve direito romano, aquela coisa toda. Tá? Sabe o que a gente está fazendo hoje? Que essas pessoas... Eu não sei o que tem na cabeça dessas pessoas, elas estão querendo vingança. Sabe por quê? O que era a vingança, principalmente nos povos germânicos, era sangue derramado, sangue derramado. Então, se a pessoa derramasse o sangue de alguém, né, do filho, por exemplo, dependendo do tamanho da honra da pessoa que foi agredida, do filho que foi morto, ele tinha o direito de retaliar. E ninguém se metia nessa história. Então, matou o filho da pessoa, se a pessoa fosse uma pessoa muito grande, ela podia exterminar a família inteira da pessoa. Isso é vingança. É o que se quer, é uma dívida que não se paga, é uma dívida que não tem fim. Em vez de a gente juntar os braços e tentar fazer o contrário, tentar se juntar, a gente está tentando se dividir. Eu digo o seguinte, eu aprendi quando era criança que não tem cor. Na igreja, eu aprendi que nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Pronto. Não interessa a cor. Nós damos os braços, negros, brancos, todo mundo no mesmo lugar. Agora não. Esses movimentos não têm esse interesse de unidade, eles querem mesmo suplantar, é que as pessoas briguem, é que brancos tenham raiva, ódio dos negros, porque é o que está acontecendo. O passo adiante é miscigenar. Nós estamos fazendo isso. As pessoas estão miscigenando. Você passa na rua, você vê isso muito claro. O nosso povo brasileiro, ele é um povo miscigenado. Não é como alguns povos sectários que existiram por aí que faziam muito isso. Nós não fazemos isso historicamente. É tempo da gente seguir em frente. Chega de pegar aquela ferida que foi ruim. E eu digo o seguinte, tá? No dia que os escravos foram libertados, a maioria, todo o povo brasileiro festejou, porque era uma vergonha aquilo. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham escravo. E entre esses, muitos também eram escravos. Como é que paga a dívida então desses negros para com esses próprios negros? Pois é, isso é ridículo. O que eu tenho para falar para vocês era isso. Quero que vocês fiquem com Deus. Vamos tentar fazer um mundo melhor. Esse negócio de dívida histórica, isso não existe. Isso é papo de gente que quer se beneficiar com o passado e quer tirar dinheiro de alguém através de uma desculpa esfarrapada. Vamos nos unir. Fiquem com Deus e até a próxima.